Olá, bom dia. Vamos deixar uma palavra para vocês, mas primeiro nós vamos falar sobre o meu canal. Se você quiser entrar, é Genival Xavier. Aí você entra lá no meu canal e ativa o sininho. Se inscreve e ativa. Todo vídeo que eu gravar, você vai ver, vai aparecer a notificação no seu computador ou no seu celular. Pois bem, nós vamos... Antigamente, quando Jesus estava no mundo, ele estava falando com os fariseus. Eles pregam, eles falavam, mas não faz. Eles mandam, mas não faz. Então, o coração deles, eles falavam do Senhor, mas o coração deles estava longe do Senhor. Você veja o que a palavra de Deus fala, o texto sagrado. Veja com atenção, aqui é Jesus falando, viu? Jesus falou irado. Respondeu-lhe, bem profetizou Israel: cerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo ora-me os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Você veja, Jesus conhece o teu coração. Não adianta você correr. Ele sabe o que se passa nos céus e na terra. A Bíblia fala que Deus inclina a cabeça. Ele sabe o que se passa nos céus e na terra. Ele sabe dos nossos pensamentos. A Bíblia fala que antes de nós abrir a boca, Jesus já sabe o que nós vamos falar. Então, meu amigo e minha amiga, busque o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo. Meu amigo e minha amiga, você que está aí fora, está fumando cigarro de maconha, você que está debaixo do viaduto, se lança nas mãos do Senhor, porque Deus está te buscando. É com você mesmo que eu estou falando. Larga esse cigarro, porque Jesus quer te salvar. Isso aí não vai levar você a lugar nenhum. Isso aí te mata. Jesus quer te salvar. A Bíblia fala que Deus chorou pela humanidade, por todos. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer te salvar. Agora Jesus está te buscando. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Jesus está te buscando. Você veja, Marcos, versículo 8. O que Deus vai falar com você neste momento. Veja com atenção. Vós deixais os mandamentos de Deus, mas vós pregais a tradição dos homens. Veja o que Deus está falando. Meu amigo e minha amiga, se lança nas mãos do Senhor, porque Jesus está voltando. Ele quer te salvar. Meu amigo e minha amiga, se lança nas mãos de Deus, porque mais querer te salvar é o Senhor. Você que está me ouvindo neste momento, se lança, porque Jesus está te buscando neste momento. Larga tudo para buscar o Senhor, porque não tem outro caminho. Você pode rodar, mas você não vai achar outro caminho. O caminho só Jesus, meu querido. Não tem outro caminho. Você que está me ouvindo aí, busque o Senhor, porque Jesus está voltando. Meu amigo e minha amiga, veja o que a palavra de Deus diz. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era bom, o bom estava com Deus. O melhor, vamos confirmar a palavra correta. Jesus dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você veja, né? Jesus, ele quer te salvar. Jesus está te buscando, meu querido. Neste momento, busca Deus enquanto é tempo, porque Jesus quer te salvar. Você que está aí sofrendo na terra, buscando a Deus, busca o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Os tempos se findam. Você vê que Deus reduziu os tempos estão passando muito rápido. Você veja que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Busca Deus enquanto é tempo, porque Jesus quer te salvar. Meu amigo e minha amiga que está me ouvindo neste momento, se lança nas mãos de Deus, porque Ele quer te salvar. Que Deus ilumine a vocês e guardem. E eu desejo. Jesus disse, loucos ainda hoje pedirão a tua alma. O que é que tu tem em troco da tua alma? Até lá. Olá, voltamos para dar continuidade da palavra do Senhor Jesus. Você, meu amigo, que está sofrendo. É você mesmo que eu estou te falando.
Você que está sofrendo, está debaixo do viaduto, busca o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus quer te salvar. Não tem outra saída, o ciclo se fecha. O caminho é Jesus, né? E busca o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus, Ele quer te salvar. Ele está às portas. Jesus está de braços abertos. Você tem que ir até o Senhor. Não é você deixar Deus vir até ti. Você tem que ir até Ele. Quando Jesus andava na terra, o povo ia até o Senhor Jesus. Os enfermos ia até o encontro do Senhor Deus. E naquele momento eles eram curados, como chegou no porto de Siloé, o cego. Ele estava ali e vinha um anjo chacoalhar as águas. E era muita gente, e tinha gente que ia na frente dele. E Jesus chegando ali, teve misericórdia daquele cego. Ele mesmo, pessoalmente, Jesus disse: o que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: veja. Imediatamente o cego viu. Meu amigo e minha amiga, para Deus nada é impossível. Ele é o Criador dos céus e da terra. Veja o que a palavra de Deus diz, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Meu amigo e minha amiga, busque o Senhor enquanto é tempo, porque Ele quer te salvar. Você que está sofrendo, eu vou fazer uma oração para você agora neste momento. Senhor Deus, ô meu Pai, eu oro por todas essas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas da guerra lá em Israel, criança pequena sendo degolada neste momento. Tenha misericórdia deles, Senhor Jesus, porque Satanás está assolando na face da terra. A palavra do Senhor nos afirma que Satanás ele está na terra, está destruindo, mas o final dele está chegado. Em nome do Senhor Jesus eu entro, meu Pai, eu oro por todas essas pessoas que estão debaixo do viaduto, estão sofrendo, não tem um centavo para comer um pão, que Deus prepare para ele neste momento, porque para Deus nada é impossível. Eu oro por cada um deles, meu Pai, tenha misericórdia. Eu determino que eles sejam abençoados neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até lá, que Deus ilumine. Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre salvação. Busca Deus em primeiro lugar, porque é a premissa você buscar o Senhor. Você vê que a palavra de Deus diz, Jesus disse: recebereis poder a descer o Espírito Santo sobre vós. Você aceita Jesus no teu coração. Veja o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e Jerusalém estarão os que escapareis, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamou. Você vê, tem que buscar Deus em primeiro lugar. Você vê em Isaías 45, 26. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Está escrito. Meu amigo e minha amiga, Deus é em primeiro lugar. Você busca de manhã e que Deus te honra. E você busca a sua salvação. Porque a salvação é algo importante, né? O nosso tesouro é a nossa salvação. Sem a nossa salvação, nós estamos mortos. A Bíblia fala que quando essa alma descola do corpo, quando você é salvo com Jesus, você veja o que está escrito no Joel 32. Meu amigo e minha amiga, o anjo maligno que vem pegar a sua alma quando você não morre com Jesus. Aquele que morre com Jesus, vem o anjo Gabriel pegar a sua alma para levar para o céu. Se você morrer sem Jesus, vai ter o julgamento e depois será lançado no lago de fogo. Nós temos que buscar a salvação enquanto nós estamos vivos. Tem gente que fala: não, se morrer já era, filho. Nós temos que buscar a salvação enquanto nós estamos vivos. Porque se morrer, não adianta mais. Você vê que Jesus falou no livro de João: recebereis poder a descer o Espírito Santo sobre vós.
diz o Senhor. Então, meu amigo, a salvação em primeiro lugar. A salvação é algo importante. Você vê Joel 27, está escrito: vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, o que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhados, diz o Senhor. Aquele que tem Jesus jamais é envergonhado. Você que tem Jesus Cristo, ele jamais é envergonhado. Agora nós vamos para Isaías 45, 26. Muito forte, viu? Então, meu amigo, em primeiro lugar, busca o Senhor Jesus e sua salvação, porque a vida aqui é curta. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Se você morrer sem Jesus, não será salvo, porque a salvação vem do Senhor. Em primeiro lugar, é nossa salvação. Muitas pessoas não dão crédito na sua salvação e vão dar com os burros na água. Mas o mais querer salvar é Jesus. O Senhor Jesus, ele não quer que nenhuma alma se perca. O mais querer é salvar, porque Jesus deu a própria vida para nos salvar na cruz do Calvário, derramou o sangue por nós para nos dar a salvação. Ele sofreu o triplo da dor para nos salvar, sendo que ele, se ele quisesse se defender, ele se defendia. Ele veio do céu, deixou a coroa de ouro dele no céu e recebeu aqui todo o sofrimento, porque a Bíblia fala que o castigo que traz a paz estava sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna, diz o Senhor. Meu amigo, o mais querer salvar é Jesus. Sem salvação é impossível. Sem você aceitar Jesus é impossível ser salvo. Veja o que está escrito aqui em Isaías 45, versículo 21. Anunciei, apresentais as razões, tomais conselho de todos os justos. Quem mostrou isso diante antiguidade, quem de há muito anunciou. Porventura não sou eu o Senhor? Ele faz uma pergunta. Se porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus, junto, e o Salvador, não além de mim. Não há, Jesus está dizendo, não há outro Deus, o Salvador, além dele. Não tem outro Deus além do Senhor. A pessoa diz, a religião, Deus é irado com religiões. Ele veio desfazer as religiões quando Jesus andava na terra, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ele é o nosso Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Toda essa religião aí que as pessoas buscam, candomblé, esses espiritual, esse espiritismo, não convém de Deus. E essas pessoas nós temos que orar por eles, que eles ficam cegos diante da palavra de Deus. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhei para mim e serei salvo, vós toda os confie da terra, porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Por mim mesmo jurei, Jesus está dizendo. Veja essas palavras. Não há outro Deus a não ser o Senhor Jesus. Ele diz, por mim
mesmo jurei, jamais jurei, já saiu da minha boca. Salvará de justiça e não tornará outra. Não tornará atrás diante de mim, se dobrará todo joelho e jurar toda língua. O Senhor está dizendo que todo joelho se dobre e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Veja o versículo 24, ele dizendo: de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força a Ele virão e virão e envergonhados todos os que se dignarem contra Ele, diz o Senhor. Ele diz: se irritarem contra Ele, se irritarem. Meu amigo e minha amiga, em primeiro lugar, busca a salvação, porque Jesus, Ele é a verdade, né? Nós temos que buscar o Senhor Jesus, a salvação em primeiro lugar. A vida aqui é passageira, sem salvação não há outro Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele diz: haja luz, houve luz. Tudo se formou através da palavra. A Bíblia fala, tudo se formou através da palavra. Então a palavra tem poder. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, pisais em serpente e escorpião, colocai a mão nos enfermos e eles serão curados, diz o Senhor. Veja o versículo 25, capítulo 45, versículo 25. Mas no Senhor será justificada e se gloriar toda a descendência de Israel, diz o Senhor. Aleluia, muito forte. Meu amigo e minha amiga, Ele é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele diz: sem mim nada se puder fazer. Tu pode rodar por todo lugar, não adianta. Você vai cair no mesmo lugar. É impossível. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito, né? Meu amigo e minha amiga, no livro de Tiago. Busca o Senhor enquanto é tempo. Você veja, ó, Tiago 1,12. Feliz o homem que perseverar na palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, Tiago 2. Vamos lá, você que me ouve neste momento, procure mais Deus o mais rápido possível, porque Deus está voltando e nós temos que estar diante dele, porque sem salvação jamais, se você não tiver firme com Jesus, jamais será salvo. A Bíblia fala que sem santidade é impossível chegar ao Senhor. Meu amigo, busca o Senhor, porque a volta do Senhor está próxima. A gente tem que sempre estar firme com Deus, buscando, porque a nossa felicidade só está em Jesus. Por isso que muitos têm aquela felicidade ali na hora, depois no outro dia estão porque estão vazios. Sem Jesus é vazio, meu querido. Não tem como você buscar o Senhor vazio. Você tem que se preencher da palavra de Deus. Quando você se preenche, Jesus diz: eu sou a madura. A madura é a palavra de Deus. Você vê o que ele fala aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25. E de igual modo não foi a meretriz Raabel também justificada pelas
obras, quando acolheu os esperiais e o fazer sair por outro caminho. Meu amigo e minha amiga, busca o Senhor, porque se entrega ao Senhor, porque sem o Senhor Jesus é impossível de nós alcançar a salvação. O Senhor Jesus quer nos salvar. Nós temos que buscar Ele, e porque Jesus disse: recebereis poder a descer o Espírito Santo sobre vós. Quando você recebe o Espírito Santo, aí sim, o batismo, que nem o pessoal batiza aí a criança, isso aí não é batismo. Você sabe, a criança não tem pecado, né? O que é que uma criança tem pecado? A criança é apresentada a Deus. Quando a gente é batizado, porque você tem seus pecados, você confessa diante do Senhor. Ali você está se despojando de todos os seus pecados. Você desce as águas, desce o velho homem e volta novo homem. Jesus disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Você receberá um novo espírito. Você vê que quando João Batista batizou ele, imediatamente ele foi para o deserto. Foi tentado por Satanás. Satanás chegou até o Senhor quando Jesus sentiu fome. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: só do pão não viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele fugiu. Meu amigo e minha amiga, veja o que está escrito. Salmo 9:10. O que conhece o teu nome, confia no Senhor. Veja João capítulo 1, versículo 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu, diz o Senhor. O mundo não conheceu o Filho de Deus. Você vê que em Jerusalém rejeitaram o Filho de Deus. Jesus falou, quando ele entrou em Jerusalém, Jesus advertiu: Jerusalém, Jerusalém. Você vê que lá é guerra direta, inclusive estão guerreando lá, Israel. Jesus falou, Deus sabe todas as coisas, e ele disse que as guerras vão cessar até os confins da terra. E ele disse: ainda não é o fim, é necessário que essas coisas aconteçam, diz o Senhor. Veja João capítulo 1 e versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tá vendo? Foi em Jerusalém. Jesus veio para salvar as ovelhas que estavam perdidas, mas não receberam o Filho de Deus. Mas 12 está dizendo: a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornaram filho de Deus. Se você não conhece, se você não busca o Senhor e você não recebe o Espírito Santo, você não é filho de Deus. Você passa a ser uma criatura. Você é uma criatura. Agora, quando tu crê e recebe o Espírito Santo, sim, aí você passa a ser filho de Deus. Você vê que a palavra de Deus diz que Jesus ele é fonte de água viva. Ele jorra para o teu coração. Fonte de água viva, que é como nasce no ribeiro, que jorra e ela é infinita, e desce ali para o seu coração. Veja Tiago 4:8, o que está escrito, meu amigo. Veja, então a pessoa não passa, ele não é filho, tornar-se um filho de Deus, ele se torna uma criatura. Veja mais embaixo, João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você vê, ó, não nasci da vontade, não nasci da vontade de Deus. Vê o que Jesus está falando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, encheu de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai. Você vive a sua glória como do unigênito do Pai, que é Jesus Cristo. Você, meu amigo, que está me ouvindo neste momento, você que está aí fora, você através das redes sociais, do canal do YouTube, entra, ativa, se você ouvir esse hino, ouvir essa palavra, ativa o canal Genival Xavier, aí você entra lá, ativa se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo vídeo que eu gravar, você vai meditar da palavra de Deus. Esse canal é sobre a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga que está me ouvindo aí do outro lado. Sem Jesus é impossível. Ele diz, sem Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Veja o capítulo 1, versículo 15. João deu testemunho dele e chamou, dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim. Passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Está vendo que João está dizendo, antes dele ele já existia, porque Deus é eterno. A Bíblia fala que antes de haver mundo, o Espírito Santo de Deus ele já baiava sobre as águas. O mundo era plano e era treva. E Deus é eterno. Ele veio do céu, deixou a coroa de ouro dele no céu, e veio, nasceu da Virgem Maria e habitou no meio de nós para dar-nos salvação. Veja, 2 Coríntios 4,16, o que está escrito, né? Medita dessa palavra. E aí ele habitou no meio de nós, que é Jesus Cristo. Ele veio nos salvar. E Jesus disse, no terceiro dia eu ressuscitará. Como havia dito, ele ressuscitou. Deus sabe todas as coisas. No Monte das Oliveiras ele falou para os soldados, vamos, façam o que tenham de fazer. A hora é chegada. E Jesus no Monte das Oliveiras orou ao Pai, dizendo, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, diz o Senhor. Você vê que Deus sabia tanto da aflição. A Bíblia fala que Deus suou sangue, pingou gota de sangue no chão, porque ele sabia todo o pecado da humanidade que caiu sobre Jesus. Nasce uma criança hoje, ela já é liberta pelo poder do Senhor, que Deus libertou pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu amigo, veja o que está escrito em João capítulo 1, versículo 16. Pois todos nos recebemos da sua plenitude a graça sobre a graça. E Deus nos a graça. Agora nós podemos se arrepender dos pecados e Ele nos perdoará. Jesus nos perdoa. Cada vez que você peca, Deus te perdoa. A gente não pode ficar direto no pecado, no erro, né? Porque Jesus falou para os discípulos, Senhor, chamou Jesus em particular, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus respondeu, 70 vezes 7. Toda vez que tu pede perdão ao Senhor, Ele te perdoa por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Porque nós fomos salvos, pelo que Jesus nos salvou. Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Veja o que está escrito, capítulo 17, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça é a verdade virão por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer, e este foi o testemunho de João. Capítulo 19, capítulo 19 e capítulo 1, versículo 19 de João. Quando os judeus lhe
enviaram de Jerusalém sacerdotes e levantaram para que lhe perguntassem: quem és tu? Eles perguntaram para Jesus: quem és tu? Fizeram uma pergunta para o Senhor. Quando tem um ponto de interrogação, é pergunta. Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram para João. Ao que lhe perguntaram, pois que... Outro ponto de interrogação: és tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? Outro ponto de interrogação. E respondeu: não. Versículo 22, capítulo 1, João. E disseram-lhe: pois quem és para podermos dar resposta aos que nos enviaram, que dizia: de ti mesmo. Muito boa noite e até lá. Que Deus ilumine vocês, meus irmãos. E ativa o canal aí. Ativa o canal, é Genival Xavier. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito boa noite. Até lá. Que Deus ilumine vocês.